Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória, desde a faculdade, que também não foi fácil para você entrar na Sim. faculdade. Eu lembro que a gente ficou muito feliz quando soube que você estava entrando. Eu vou ter que rebobinar, né? Porque Vambora. as coisas, para mim, assim, são muito interligadas, né? Sim, Então, se eu não contar como que começou, né? perde o sentido. Forma o que eu sou hoje, né? Sim. É tudo um somatório de repertório que eu chamo. E eu sou muito elogiada pela minha criatividade, né? E aí muita gente fala, ai, você é muito criativa, queria ser criativa, né? Desde criança, gente. Sim, mas isso não aconteceu por acaso, isso aconteceu por estímulo. E é o que eu falo para todo mundo, inclusive eu abordo isso nos cursos hoje, né? Porque eu dou de pintura, que a criatividade, ninguém nasce com a criatividade, ela se estimula, né? É um músculo. Eu Sim. digo que a criatividade é um músculo, é como você malhar. Né? Então, a partir do momento que você treina ele, ele vai aflorando. Hoje em dia, eu, inclusive, me surpreendo porque as ideias não param, não acabam. Obviamente que existem momentos do criativo dar uma travada, porque dependendo do seu momento de vida, né, o emocional, mas aí com a maturidade a gente também vai sabendo driblar essas Sim. coisas. E eu levo essa história lá atrás porque eu era uma criança de pais humildes, assim, financeiramente, e que não sobrava muito na renda familiar a grana para comprar presentes, por exemplo, né? Então aquela grana era enxuta para alimentação, aquela coisa e tal, vestuário. E aí quando eu ia brincar com as minhas amigas, todas elas tinham Barbie, né? E casa da Barbie, banheira da Barbie, aquele arsenal todo, né? E eu não ficava triste por isso. Na verdade, eu usava da criatividade para fazer o meu brinquedo. Então, eu começava a montar a sala de estar da Barbie com coisinhas que eu mesmo criava, né? E almofadinha com papel camurça e algodão dentro, o tapetinho era o paninho da mesa de centro da minha mãe, tapete redondo. Ficava uma coisa tão linda, tão criativa, que as crianças, as amigas, largavam os móveis originais para brincar com os meus. Era tão curioso que nem a Barbie original eu tinha. Eu devia ter uma Suzy ou uma daquelas paraguaias. Sim. Mas eu estava feliz, porque eu não tinha essa coisa do desejo, assim, do consumo. Eu queria era brincar, né? E eu acho que a partir daí, assim, foi quando eu comecei a estimular essa coisa da criatividade, pela falta do recurso, né? E eu fui crescendo mais um pouquinho, né? E fui fazendo aquelas bonequinhas de papel, em que botava as roupinhas de papel, e criava os looks, e sempre fazendo essa coisa da criatividade. E, beirando meus 10, 11 anos, aí eu dei aquela curva na carreira artística, que foi uma coisa também que foi um desejo meu na época, né? Porque eu sempre gostei muito de cantar, né? Sim. E Eu lembro que você fazia karaokê, quando tinha festa lá, eu ficava doido. o karaokê veio depois. Minha mãe sempre cantou muito bem, eu acho que eu puxei essa entonação toda assim, vocal dela, então eu sempre gostei de cantar. E aí eu tinha amigas que cantavam e eu fui convidada para participar. Que era a Ariela. Isso. A... O trio, eu acho, de Fofoletes. As Fofoletes. Era a Ariela... Tinham várias formações, porque iam mudando às não, vezes. Mas na sua época, tava a Ariela, que era minha amiga. E a... não lembro agora o nome. Eu lembro da Ariela. Não, tinham outras, mas elas não eram tão próximas. Quem me colocou, né, no grupo, me levou. E o grupo era bem bacana. Tinha compositor, tinha produtor, a gente fazia shows. Eu lembro que uma delas era sobrinha do Paulinho Roupa Nova, né? Ou era afilhado, alguma coisa assim. Tinha sempre alguém que tinha um vínculo, né? Sim. Por exemplo, o compositor era um dos compositores da época que fez música para Xuxa, o Dido de Oliveira. E, enfim, tinha sempre alguém que tinha vínculo com algum artista. E a gente fez muitos shows daqueles Feira da Providência, grandes feiras no interior, festas agropecuárias, aquela coisa. E isso acabou ocupando muito, assim, meu tempo, e meus pais não tinham muito tempo disponível para me acompanhar nessa jornada, né? Até que a gente foi na TV, fomos na Band, cantamos na Band, no programa do Alberto Brizola, que inclusive hoje ele mora em Cabo Frio
e tem a rádio, o programa na rádio lá dele. Legal. E a gente está até para marcar uma conversa, porque foi importante que eu fui no programa, tem o vídeo da gente cantando e tal. O Alberto Brizola, para quem não sabe, é um locutor muito famoso no Rio. Foi da Rádio Globo também. Isso mesmo. Ele apresentava muito programa de músicas românticas e tal. Aqueles programas com tradução, eu achava muito legal. Verdade. Né? Mas aí essa carreira aí durou o quê? Uns 2 anos assim. Aí meu pai falou, vamos parar com isso, porque a gente não vai conseguir, isso aí não vai dar dinheiro não. Sabe aquela coisa do... Não, e o pior que vai estudar, tá atrapalhando o estudo. O único show que eu fui, que meu tio foi em casa me buscar, que eu sempre quis ir no show, nunca pude. Qual foi que você foi? Não teve, foi de Brás de Pina lá, que era tipo um restaurante, que era uma casa assim fechada. Foi cancelado o show? Foi cancelado. A gente foi, chegou lá, não teve. Eu não sei o que aconteceu, tudo. Mas eu lembro que foi o único que ele foi me buscar em casa. Era doido pra ir, não deu certo. Eu só sei que, assim, eu tinha um cachê e tudo, mas era uma coisa que exigia realmente o responsável acompanhando. Eu era menor. E essa logística não fechava. Minha mãe trabalhava, meu pai trabalhava e tal. Filhos pequenos, que eu tinha meus irmãos. Sim. E aí não fluiu. Aí abandonei a carreira artística, passei a cantar no chuveiro. E no karaokê? Não, o karaokê veio muito depois. O karaokê veio. O karaokê no Rio, o primeiro karaokê do Rio, eu estava com 17 anos. Sim. Eu fazia pré-vestibular nessa época. Eu estava lá, todo final de semana cantarolando. Mas antes disso, eu passei a invadir os palcos das serestas do meu pai, né? Sim. Porque papai é seresteiro. Totalmente. Até hoje. Adora um ziriguidum. E aí, eu levava meu irmão, ia com a minha mãe e tal, e bota minha filha pra cantar. Ele me tirou da carreira, mas botou lá assim, bota minha filha pra cantar, ela sabe cantar. E aí, como pra mim era tudo uma grande brincadeira, eu subia, eu cantava Rita Lee, eu cantava Marisa Monte. Eu lembrei de uma, Kelly, agora, rapidinho, sem querer te cortar muito. Seu pai, meu querido tio Bosco, um beijo pro senhor, e tio Chico também, são irmãos do meu pai. E sempre fomos muito próximos, né? E uma vez eu passei em frente a um bar, eles estavam chapados. Bebendo bastante. Mas eles estavam dançando tanto, que tinha uma banda tocando ao vivo, mas só dava eles no bar. Ninguém tava nem aí, ninguém tava nem aí pra banda, era só os dois. Era muito, mas eles não paravam de dançar, cara. E até hoje, o negócio dele é dançar, né? E ele meio que, na minha infância, ele se sentia meio que produtor de uns músicos, né? Sim. Ele achava uns músicos, colava naquele músico, queria levar o músico pra tudo que é lugar, mas assim, do bairro, né? Era a diversão do final de semana. E aí, me perdi que eu tava falando. Das vezes que ele te fazia cantar nas serestas. Isso, cantava nas serestas, então eu continuei cantando até chegar o primeiro karaokê no Rio, né, que foi... Antes de ter aquela máquina de karaokê no primeiro bar, aí veio ainda o karaokê de casa, né, Sim. que é o RAF Electronics na época, Sim. né, que também bombou. E aí eu cantava onde tinha um karaokê, eu tava cantando. Então essa jornada aí foi.